Você já percebeu como algumas pessoas entram em nossas vidas, e ao invés de somar, elas sugam tudo o que há de bom dentro de nós? Elas chegam sorrindo, prometendo amor, cuidado, atenção, mas aos poucos vão apagando nossa luz, distorcendo nossa percepção e nos convencendo de que somos pequenos demais para sermos notados por Deus. Relacionar-se com alguém narcisista é como caminhar em um campo minado. Você nunca sabe quando vai explodir. Você vive com medo. A sua voz é silenciada, seus sentimentos são invalidados, sua existência gira em torno de não desagradar quem está sempre se colocando no centro. E então, quando você já está cansado, esgotado emocionalmente, sem entender por que tudo parece girar em torno da dor, Deus age. De forma silenciosa, mas firme. Ele rompe o ciclo. Ele remove. Sim, Deus remove o narcisista da sua vida. E isso, muitas vezes, dói mais do que você gostaria de admitir. Mas aqui está a verdade que talvez o seu coração esteja precisando ouvir hoje. Aquilo que você chamou de perda foi, na verdade, um livramento. Aquilo que parecia uma dor irreparável, um vazio repentino, era Deus tirando você de um cativeiro emocional, espiritual e psicológico. Você talvez ainda esteja no luto, chorando a ausência de alguém que, mesmo machucando tanto, fazia parte da sua rotina. Mas, aos olhos de Deus, essa separação foi a semente de uma nova estação, a estação da cura, da reconstrução e do reencontro com a sua identidade em Cristo. Nem sempre reconhecemos de imediato quando Deus está agindo. Muitas vezes, a mão que Ele estende é a mesma que permite que certas pessoas saiam da nossa vida de forma repentina, dolorosa, até mesmo humilhante. Mas por trás de cada ruptura, há um propósito eterno sendo tecido com perfeição. O narcisista não sai por acaso. Deus permite a saída para te libertar. Porque Ele te ama demais para ver você continuar preso em ciclos que te matam por dentro. Deus vê o que você não vê. Ele ouve conversas que você nunca escutou. Ele conhece as intenções escondidas atrás de gestos aparentemente amorosos. Ele enxerga as manipulações disfarçadas de carinho, os elogios que vêm com cobranças ocultas, e as palavras doces que, no fundo, querem controlar, dominar e sugar sua essência. O narcisismo é uma prisão emocional. É como viver em constante alerta, tentando evitar o próximo ataque, o próximo desprezo, a próxima manipulação. É andar na corda bamba emocional, onde o amor é condicionado e o afeto é uma moeda de troca. Você começa a acreditar que só tem valor se agradar, se ceder, se calar. Sua autoestima se fragmenta. Sua identidade em Cristo começa a se apagar. E é justamente aí que o Senhor entra. Ele intervém com amor, ainda que pareça dor. Deus não remove pessoas da sua vida por acaso. Quando Ele tira alguém que te fazia mal, mesmo que você ainda não enxergasse isso com clareza, é porque Ele tem algo maior: libertação, restauração e alinhamento com seu propósito. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Jeremias 17:10. O que o narcisista tenta esconder com palavras bonitas, Deus revela com o tempo e com discernimento espiritual. E às vezes, o primeiro passo da cura é o silêncio de Deus. A ausência da resposta imediata. O sumiço inexplicável. O fim inesperado. Esse silêncio de Deus é a porta sendo fechada. E quando Deus fecha uma porta, não é rejeição. É proteção. Depois que o narcisista vai embora, a dor pode parecer insuportável. Você se sente rejeitado, vazio, confuso.
Perguntas como por que isso aconteceu comigo, onde foi que eu errei, ou será que eu merecia isso, começam a ecoar dentro da alma. Mas o que parece ser um colapso é, na verdade, o início de uma reconstrução divina. Deus não apenas remove o que te fere, Ele também te restaura. Mas a cura não vem toda de uma vez. Ela é um processo. E nesse processo, Deus vai revelando verdades que antes estavam escondidas. Verdades sobre a pessoa que te feriu, mas também verdades sobre você mesmo. Você começa a perceber o quanto se anulou, o quanto cedeu para ser aceito, o quanto se afastou da sua essência, da sua identidade em Cristo, só para manter alguém por perto que nunca teve a intenção de te amar de forma saudável. É nesse momento que a graça de Deus se manifesta com força. Ele começa a limpar os escombros deixados pela relação abusiva. Ele recolhe cada pedaço do seu coração e, com paciência e amor, começa a reconstruir. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você começa a enxergar que aquele silêncio de Deus lá atrás não era abandono. Era cuidado. Era livramento. Era Ele dizendo: Filho, você não nasceu para viver nesse cativeiro emocional. Eu tenho mais para você. Tenho paz, dignidade, honra e propósito. A dor vai dando espaço à clareza. As lágrimas, antes de desespero, agora se transformam em alívio. Você começa a ver que o relacionamento com o narcisista foi sim uma fase de destruição, mas também foi um ponto de virada. Porque ali, no meio da ruína, Deus começou algo novo. A sua reconstrução não será feita com os mesmos tijolos de antes. Não será baseada na carência, na necessidade de aceitação ou na dependência emocional. Agora, Deus está te reconstruindo com base na verdade dele, no amor incondicional, na dignidade que você tem como filho amado do Pai. E Ele faz tudo novo. Uma das maiores mentiras que o narcisismo planta em nós é: você não é suficiente. Essa mentira se infiltra devagar. Primeiro, nos faz duvidar do nosso valor. Depois, nos convence de que precisamos nos moldar ao outro para sermos amados. E por fim, nos prende num ciclo de comparação, culpa e medo. Mas quando Deus remove esse narcisista da sua vida, Ele também começa a retirar essas mentiras. E o que Ele coloca no lugar? A verdade, a identidade, a liberdade. Você não é o que te fizeram sentir. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é a manipulação que suportou. Você é filho amado de Deus. Você é alguém que carrega propósito, chamado e dignidade. Você é templo do Espírito Santo. Você é alguém por quem Cristo morreu. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Essa nova identidade em Cristo começa a transformar tudo. Você deixa de se ver como vítima, e passa a se enxergar como alguém que venceu. Você percebe que não precisa mendigar amor, porque o amor de Deus é completo, suficiente e constante. Você entende que não precisa se anular para ser aceito, porque quem te formou já te aprovou desde o ventre da tua mãe. Essa é a beleza da identidade restaurada. Ela te liberta para viver com autenticidade. Agora você tem a liberdade de dizer não sem culpa, de colocar limites sem medo, de se afastar de quem te fere sem carregar vergonha. Você já não depende de aprovação humana,
porque você já tem a aprovação do Pai. E nessa identidade, você volta a sonhar, volta a construir, volta a se levantar com força, com direção, com esperança. Não mais preso ao passado, mas olhando para frente, sabendo que o que Deus tem reservado é maior do que tudo que você já perdeu. Deus nunca remove algo da nossa vida sem a intenção de substituir por algo melhor. Quando Ele tira a pessoa narcisista, Ele também tira o peso, o caos, a confusão. E o que Ele traz no lugar? Propósito, direção, renovo. Você não passou por tudo isso em vão. A dor que você enfrentou será usada como semente para frutos que glorificam a Deus. Ele transforma o trauma em testemunho. Ele usa os escombros daquilo que desabou para edificar algo firme, sólido, eterno. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deus começa a revelar um novo caminho. Talvez você comece a enxergar talentos que estavam adormecidos. Talvez surjam oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Talvez você sinta no coração um chamado para ajudar outras pessoas, para cuidar, para ensinar, para curar. A dor te capacitou. A dor te lapidou. E agora, o propósito te envia. Muitas vezes, quando estamos dentro de um relacionamento com um narcisista, tudo em nossa vida gira em torno da sobrevivência emocional. Não há espaço para florescer, criar, crescer. Mas agora que Deus removeu o peso, Ele te reposiciona. Ele coloca você no centro da vontade dEle. E nesse lugar há cura, há sentido, há missão. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que Deus fez com aquilo que te feriu. Você será lembrado como alguém que venceu, como alguém que brilhou depois da escuridão, como alguém que encontrou sua voz, sua força e sua missão. Lembre-se, Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que você derramou será colhida em forma de colheita espiritual. Cada vez que você pensou que não ia aguentar, Deus estava escrevendo uma nova página. E agora Ele te chama para viver esse novo capítulo, com coragem, com fé e com convicção de que o melhor dele ainda está por vir. Você se lembra do silêncio sufocante que existia quando estava no meio da dor? Agora, Deus transforma esse silêncio. Ele não é mais vazio, nem assustador. Ele se torna um silêncio de paz. Um silêncio que cura. Um silêncio onde você ouve a voz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não é ausência de problemas. Ela é presença de Deus. Ela é a certeza de que mesmo que você ainda esteja se reconstruindo, você já está seguro. Deus não apenas remove a pessoa narcisista, Ele remove a instabilidade, a manipulação, o medo, o peso emocional. É como se o ambiente espiritual ao seu redor fosse purificado. Onde havia tensão, agora há descanso. Onde havia confusão, agora há clareza. Onde havia medo, agora há fé. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Ela não depende de circunstâncias. Ela vem de dentro, porque vem dele. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consegue respirar fundo e sentir que está tudo bem. Mesmo que ainda haja cicatrizes, mesmo que nem tudo tenha se resolvido externamente, o seu interior foi acalmado. Esse é o sinal de que Deus está no controle.
Porque quando ele remove o narcisista, ele também fecha as brechas. Brechas por onde o inimigo entrava para te desestabilizar. Brechas emocionais que você nem sabia que existiam. Ele não apenas limpa, ele guarda. Ele é o Deus que acalma as tempestades, e também o mar revolto da alma. Agora você entende o valor da paz. E mais do que isso, você começa a proteger essa paz. Você não permite mais qualquer pessoa ou situação voltar a ocupar o espaço que Deus limpou. Porque você percebeu que a presença dele vale mais do que qualquer companhia. Identidade restaurada. Quem você é em Cristo, e não no olhar de um narcisista. Quando estamos sob a influência de um narcisista, nossa identidade é deformada. Não apenas questionada, mas aos poucos distorcida. Você começa a duvidar do seu valor, da sua capacidade, da sua própria percepção da realidade. Isso acontece porque o narcisista alimenta a manipulação com uma arma sutil e destrutiva. A mentira sobre quem você é. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10:10. O narcisista rouba a autoestima. Mata o brilho nos olhos. Destrói a confiança. Mas Jesus vem para restaurar. E ele não faz isso apenas dizendo, você é valioso. Ele te mostra quem você sempre foi aos olhos dele. Você começa a perceber que não é fraco por ter sido ferido, mas forte por ter sobrevivido. Não é invisível, mas visto por um Deus que conhece cada lágrima que caiu. Não é perdido, mas escolhido. Sua identidade não está mais nas mãos de alguém que te usou como espelho para alimentar o próprio ego. Sua identidade agora está firmada na rocha. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Quando Deus remove o narcisista, ele também liberta você de se enxergar através dos olhos de quem te diminuía. Você começa a se olhar através dos olhos de Cristo. E o que ele vê? Ele vê alguém redimido. Ele vê alguém com propósito. Ele vê alguém digno de amor, honra e cuidado. Essa restauração é o verdadeiro milagre. Porque não é só sair de um relacionamento abusivo. É sair da prisão interior. Você começa a andar diferente. Falar diferente. Se posicionar com mais clareza. A sua mente vai sendo transformada, como diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você descobre que foi chamado para viver a verdade, e não para ser moldado pela dor. E quando essa identidade em Cristo se fortalece, nada e ninguém consegue mais confundir você, nem manipular, nem enganar, nem apagar a luz que Deus acendeu dentro do seu espírito. Quando Deus remove alguém da nossa vida, especialmente alguém que causou dor, controle e confusão, Ele não faz isso apenas para nos proteger. Ele também faz isso para nos reposicionar. E aqui está a grande revelação. Aquilo que te feriu não define mais você, mas agora impulsiona você. Deus transforma a ferida em fonte. Ele transforma o que parecia o fim em um novo começo. E o que era peso se torna plataforma. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito.
Romanos 8:28. Você começa a perceber que a dor não foi em vão. As lágrimas regaram uma terra que agora começa a frutificar. O silêncio te ensinou a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E o trauma virou um testemunho que cura outros corações. Esse é o ministério da restauração. E não é só no púlpito. É no olhar, na conversa, na maneira como você agora carrega luz onde antes só havia escuridão. Você não está apenas se recuperando. Você está sendo levantado como instrumento nas mãos de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1:3-4. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que te feriu ontem, hoje te capacita a consolar. Você agora carrega autoridade espiritual em áreas onde antes havia apenas dor. E sabe o mais bonito? Você não precisa fingir que nada aconteceu. Você só precisa deixar Deus usar o que aconteceu para tocar outras vidas. Sim, a dor existiu. Mas agora, ela é redimida. E ao invés de viver como vítima, você passa a viver como alguém que vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Você foi liberto não só para viver em paz, mas para levar paz. Para anunciar que quando Deus remove um narcisista da sua vida, Ele não está apenas encerrando um ciclo, Ele está liberando um chamado. E este é o seu novo começo. Em Cristo. Na verdade. Com um propósito. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo tocado. Talvez você esteja no meio de um processo de cura. Talvez ainda esteja tentando entender por que tudo aconteceu. Ou talvez você já esteja começando a experimentar a paz de quem foi liberto por Deus. Mas ouça com atenção: o que Deus começa, Ele termina. E Ele não tira nada da sua vida sem antes preparar algo muito melhor. Não melhor apenas em aparência, mas melhor em essência. Melhor porque é dele. Porque traz paz, verdade, liberdade e amor genuíno. O amor que não manipula, não controla, não fere, mas cura, edifica e permanece. E aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você não é mais refém da dor. Você é resposta. Você é cura. Você é alguém que está sendo reconstruído por Deus, e isso é lindo demais. Agora, eu te convido a fazer uma breve oração comigo. Se puder, feche os olhos e repita no seu coração: Senhor, eu te agradeço por me amar tanto a ponto de me libertar. Mesmo quando eu não entendi, o teu agir me protegeu. Mesmo quando doeu, o teu amor me sustentou. Hoje, eu te entrego minhas feridas, meus medos e meu passado. Purifica meu coração. Restaura a minha identidade. Ensina-me a viver em liberdade, a andar na tua verdade e a confiar em ti plenamente. Que o que um dia me feriu, agora seja usado para curar, e que minha vida testemunhe o teu poder em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, não saia daqui em silêncio. Comente aqui embaixo: eu escolho viver em liberdade. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama.
pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para começar a se curar também. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada de restauração e propósito. Aqui, você não está sozinho. Você está sendo guiado pelo Deus que cura, restaura e transforma. Porque quando Deus remove um narcisista da sua vida, Ele está revelando quem você realmente é. Filho, livre e cheio de propósito.